Hoje o Senhor quer te lembrar que as promessas que Ele te fez, né, elas estão de pé. E elas se cumprirão se você estiver vivendo aquilo que o Senhor quer que você viva, né? Se você está buscando, se você estiver buscando, se você estiver caminhando com o Senhor, andando debaixo da palavra que Ele te fez, ela se cumprirá. Porque o Senhor, Ele nos faz uma promessa. E muitas das vezes as promessas que o Senhor nos faz, elas parecem bem longe, bem distante e muitas das vezes parecem impossível, né? E às vezes parecem grandiosas demais para aquele momento que nós estamos vivendo, né? Para a fase que nós estamos. Mas nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Tudo aquilo que o Senhor diz se cumpre. Então, mas nós precisamos estar em concordância com o Senhor. Ele nos fez uma promessa, nós precisamos caminhar de acordo, né, com o que Ele nos diz, com o que Ele nos fala. Aqui em Mateus, no capítulo 16, no versículo 19, diz: O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Quer dizer, você precisa manter ligado, né, a sua fé com a palavra de Deus, com a promessa de Deus. Você precisa alimentar a promessa que o Senhor te fez. Você precisa carregar ela com você todos os dias, a todo momento. Você precisa guardar no seu coração e você precisa alimentá-la, né? Porque senão ela morre. Se você não alimentar, e você não crer que o Senhor irá fazer, ela não se cumprirá. Porque o Senhor cumpre aquilo que Ele promete, né? Ele cumpre cada palavra que Ele promete. Mas temos a nossa parte, né? Temos aquilo que nós precisamos fazer, que é buscá-lo, procurar entender aquilo que Ele quer que nós façamos, a nossa parte que nós precisamos fazer. O Senhor fará dele com certeza, né? Porque a sua palavra, ela não volta vazia. Aquilo que Ele diz acontece, né? E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo aquilo que Ele te prometer, tudo aquilo que Ele te prometeu se cumprirá. Mas você precisa andar debaixo da palavra. Você precisa andar de acordo com a sua vontade. Você precisa fazer aquilo que Ele deseja. Porque Ele está te caminhando, Ele está te guiando para você viver as promessas que Ele te fez. Para isso você precisa andar debaixo da palavra. Você precisa ter fé que acontecerá e que se cumprirá. Então é buscar no Senhor aquilo que Ele quer que você faça. Entender, né? Procurar entender os próximos passos, o caminho até a sua promessa, porque temos a nossa parte, nós temos que fazê-la, nós temos que buscar, né? Porque o Senhor faz uma promessa e você simplesmente faz, o Senhor me fez essa promessa, então ela vai se cumprir e você continuar vivendo a sua vida normalmente, né? E esperando que a promessa se cumpra. Não, você tem que fazer a sua parte, você tem que buscar, você tem que buscar entender. Você tem que pedir para o Senhor abrir os seus olhos, para o Senhor te encaminhar, para o Senhor te guiar, né? E colocar em seu coração aquilo que é para você fazer, aquilo que é a sua parte. Porque é a coisa que nós temos que fazer. E é a coisa que é o Senhor quem faz. Mas aquilo que é preciso você fazer, o Senhor não irá fazer por você. Ele irá fazer a parte dele e você precisa fazer a sua. Para você receber as promessas do Senhor, você precisa fazer a sua parte. Você precisa estar de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus preceitos. Você precisa caminhar, né, com Ele. E uma coisa que eu sempre peço ao Senhor é que se cumpra a sua vontade, não a minha. Que se cumpra o desejo dele, não o meu. Porque pode ser que a minha vontade seja diferente da dele, né? Isso acontece muito. Então, que prevaleça sempre a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para mim. Então, ele também sabe o que é melhor para você. Peça ao Senhor que se cumpra sempre a vontade dele, sempre o desejo dele na sua vida. E assim Ele fará. E você tem que andar e buscar o Senhor para entender qual é o seu propósito nessa terra. Entender para que Ele te fez. Porque Ele nos fez com um propósito. Ele não nos fez à toa. Nós não nascemos para simplesmente por nascer. Não, nós nascemos com um propósito. Todos nós temos um propósito. Mas para entendermos, temos que buscar no Senhor qual é o nosso propósito. Busque nele o seu propósito. Você entender, né, e aceitar porque Ele te fez, porque você está nessa terra, porque você nasceu, porque há um propósito, você não nasceu à toa.
Você não é apenas mais um neste mundo. Você nasceu para viver os planos do Senhor. Você nasceu para viver para o Senhor, para fazer a sua vontade. Ele tem coisas grandiosas para te entregar. Ele tem uma vida nova para te entregar. Mas para isso você precisa crer, você precisa buscar, você precisa entender, você precisa aceitar. Né? Então você precisa buscá-lo. Mas as promessas dele, as promessas que ele te fez, se cumprirão. Se você buscar. Se você manter ligado no céu, se você manter ligado no seu coração, né, que é a nossa mente, se você manter ligado, né, então se cumprirá, porque o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é ligado no céu é ligado na terra. Se você desligar, se você não alimentar mais, se você parar de pensar, se você parar de alimentar essa promessa, ela irá morrer. Assim como uma plantinha, quando você para de regar, ela morre, né? Então você precisa alimentar a promessa do Senhor todos os dias em seu coração, para você viver os planos que o Senhor tem para sua vida. Que a paz de Cristo seja contigo.